nada vai me separar. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Forte e profundo é o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Graças a Deus, estamos aqui nesse dia que separou o Senhor para que nós possamos adorá-lo, você aí em sua casa e nós aqui, para podermos glorificar ao Senhor. E nós queremos fazer uma oração nesse momento, agradecer porque Ele tem sido maravilhoso para conosco. Me acompanhe agora nessa oração, esteja orando comigo agora neste momento. Senhor Deus bendito, exaltado o teu nome, obrigado porque teu amor não falha, Senhor. Tu és o mesmo para sempre, exaltado seja o teu nome, ó Deus, nós te glorificamos na manhã desse dia. Muito obrigado, Pai, porque a nossa vida é tua e nós somos teus mesmo. Aprova o Senhor estarmos vivos nesse dia para glorificarmos o teu nome. Aceita a nossa gratidão e o culto que nós entoamos, prestamos, os louvores que entoamos e o culto que prestamos a ti neste momento. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Eu quero fazer a leitura bíblica do Evangelho de Mateus, capítulo 9, os versículos 35 a 38. Mateus 9, 35 a 38. O texto diz assim: percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes,
como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Louvado seja Deus. Esse texto lido nesse dia onde temos a abertura da campanha de missões estaduais, marcando o mês de julho. Quero abrir espaço para comunicações nesse momento e nós queremos aqui enviar um abraço muito forte à irmã Dilma Aragão e à sua família, decorrência do falecimento do seu padrasto, ocorrido esta semana, o irmão Dilson. Então, a Dilma seja consolada, confortada pelo Senhor. Nós também, irmãos, queremos comunicar que essa semana agora, a partir de terça-feira, indo até a sexta-feira, tá certo? Então, muito mais dias, teremos a parada solidária aqui, ocorrendo na igreja. Você pode trazer alimento, doação de alimentos não perecíveis, para que a gente possa ajudar pessoas, não é? Inclusive alguns dos nossos irmãos que estão necessitando. Então, de terça-feira até sexta-feira, manhã e tarde, até às 18 horas aqui, tá certo? Do dia de 8 da manhã até às 18 horas, desses dias, a parada solidária. Queremos aqui também agradecer as ofertas, os dízimos e ofertas pelos membros da igreja, os congregados, que têm feito com muito amor e com muito zelo e obediência a contribuição. E nós louvamos a Deus para a manutenção desse ministério, louvamos a Deus pelas suas vidas, não é? Você pode estar depositando agora, você pode, aliás, depositar os dízimos e ofertas nas contas da igreja aí que estão aparecendo agora. Então nós queremos incentivá-los a continuarem ofertando e entregando seus dízimos e ofertas. A live da juventude desta semana, terça-feira próxima, pelo Instagram, tá certo? Não esqueçam, principalmente os jovens, irmãos de um modo geral que queiram participar. E a EBD online na próxima quinta-feira pelo YouTube. E lembrando que após esse culto, nós teremos a EBD online, tá certo? Você já tem o link aí, quem é membro da igreja, compartilhe, já tem o link no seu WhatsApp, não é? Então nós vamos agora ao momento missionário, a abertura da campanha de missões estaduais. Nós vamos agora ter oficialmente essa abertura, e nós queremos então passar agora, durante todo esse mês, pensando em missões estaduais. Por ti, Jesus, me entrego e a mim mesmo eu nego. És a razão do meu viver. Em ti eu encontro segurança, paz real, esperança. Muitos querendo a verdade encontrar. Se eu me calar, quem irá falar? Se eu não for, quem irá? Usa-me, Senhor, quero proclamar que és Salvador e transforma as vidas. Acende em mim, Senhor, a chama que se esfriou, pois quero falar do teu amor. Por ti, Jesus, me entrego e a mim mesmo eu nego. És a razão do meu viver. Em ti eu encontro segurança, paz real, esperança.
transforma as vidas. Acende em mim, Senhor, a chama que se esfriou, pois quero falar do teu amor. Por ti darei a minha vida, a ti darei meu coração. Seja na vida ou na morte, quero servir a ti, Senhor. Quero, ó Deus, falar do teu amor. Usa-me, Senhor, quero proclamar que és Salvador e transforma as vidas. Acende em mim, Senhor, a chama que se esfriou, pois quero falar do teu amor. Por ti darei a minha vida. Campanha Missionária Batista Sergipana. Por ti, Jesus, me entrego, e a mim mesmo nego, és a razão do meu viver. Em ti eu encontro segurança, paz e esperança. Por um Sergipe salvo para Cristo, ofertamos nossas vidas para se pensar. Durante esses meses, estaremos levantando o alvo no qual em um só corpo e um só coração, esse alvo missionário, ele é vida ganhas para Cristo. Esse é o momento de nos esforçarmos na pregação do Evangelho, na abertura de novas frentes missionárias, em projetos evangelísticos. É necessário que esforcemos-nos para proclamar a palavra de Deus. Paulo, em amor, ele nos deixa esta mensagem. Atos, capítulo 20, versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, desde que cumpra com alegria a minha missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Amados, somos desafiados a orar, a mobilizar, envolver outras pessoas, ofertar com alegria e ir. Este é o nosso desafio, em nome de Jesus. Prezados irmãos batistas sergipanos, a graça e a paz a todos. Estamos em campanha de missões estaduais 2020, campanha essa que nos dará a oportunidade de fazermos o trabalho missionário com mais afinco e com mais esmero. Nosso alvo desse ano é um alvo desafiador, mas muito temos a fazer. E é um momento em que a igreja vai poder desenvolver atividades e ações específicas para missões em nosso estado. Muito temos a fazer e com o apoio dessa igreja, com o apoio dos irmãos, teremos a vitória. Nossas ações podem ser diversas, através de grupos, através de PGMs, através de ações missionárias e evangelismo pessoal. O que importa é que o evangelho seja pregado como missões estaduais. E nos mais diversos rincões do campo sergipano, nós precisamos ter um trabalho missionário envolvido e desenvolvido. Temos muitos projetos em andamento, entre eles podemos falar do projeto Família, em que estamos utilizando a ferramenta do PEP, do Programa de Evangelismo, através da criança, do ensino dos princípios do Evangelho. Programa esse que está servindo de ponte às famílias que provavelmente não seriam alcançadas de forma convencional, através dos trabalhos da igreja, mas através do comportamento, da mudança de comportamento das nossas crianças dentro do seu lar, tem trazido famílias para o reino dos céus, para o reino de Deus, para as nossas igrejas. Também temos apoio estrutural e logístico através da Comissão de Patrimônio, reestruturando, apoiando
remanejando estrutura de condições de cultos em muitos pontos de pregação. Mas isso só podemos fazer com o apoio da igreja, com o apoio dos irmãos. Muito temos a fazer, mas sei e entendemos nesse momento que o Senhor nos dará graça nessa caminhada. Com esse coração unido, como povo de Deus sergipano, traremos a vitória. Então, que Deus esteja com vocês. O nosso alvo é um alvo realmente desafiador, porém alcançável. Um alvo de vidas, não só monetário, mas um alvo de vidas ganhas ao Senhor Jesus. Eu dou minha vida por missões. E você? Usa-me, Senhor, quero proclamar que é Salvador e transforma as vidas, acende. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da tua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Que maravilha, não é? Maravilhoso nome de Jesus. E nós vamos nesse momento o momento infantil. Atenção, criançada, pais, todos queremos agora participar desse momento infantil. Olá, crianças! Tudo bem? Ainda esperando em casa, não é?
É muito difícil esse tempo de espera. E a história de hoje é sobre isso. Aprendendo a esperar com obediência. Quero contar para vocês uma história que está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 13. Você pode ler essa história com sua família em sua casa. É a história de um homem que se chamava Saul. Nossa, Saul era muito bonito. Ele era um homem alto, forte, se destacava entre todos, de uma família que era rica, da tribo de Benjamim. Benjamim era uma das 12 tribos do povo de Deus. E Saul, aquele homem bonito, era dessa tribo. Um dia, o profeta Samuel, que era um homem de Deus, que Deus usava para falar com o povo, chegou para Saul e disse: Saul, você vai ser ungido rei de Israel. Nossa, eu serei rei? Sim, você será rei de Israel. Então Samuel ungiu Saul como rei de Israel. E Saul então se tornou rei. Um dia Samuel disse para ele: Saul, vá ao monte Gilgal, que era um monte, e vá com seu exército. E lá você vai fazer um sacrifício para o Senhor. Sabe, o sacrifício era um ritual muito importante. Porque naquela época Jesus ainda não tinha vindo, então as pessoas precisavam sacrificar animais e prestar culto ao Senhor para pedir perdão dos seus pecados, para pedir a bênção do Senhor. Então Saul obedeceu. Mas Samuel disse: Saul, você vai para o monte Gilgal e você vai esperar 7 dias lá. Quando passar os 7 dias, eu vou lá fazer o sacrifício. Não é para você fazer o sacrifício. Não é para você matar um animal e oferecer ao Senhor. Eu vou fazer isso, tá certo? Mas você tem que ir já para o Monte Gilgal com o seu exército e me esperar por 7 dias. Bom, Saul foi com seu exército e esperou 1 dia, 2, 3, 4, 5, 6... No 7º dia, sabe? Os soldados falaram assim: esse Samuel não vai vir não, eu vou embora, porque já tô aqui todo esse tempo, eu tô com medo de chegar algum inimigo aqui, ó. E Saul foi ficando sozinho. Foi todo mundo indo embora, deixando Saul lá e nada do Samuel chegar. Então, quando Saul se viu sozinho, olhou para um lado, olhou para o outro e pensou: eu vou ficar aqui sozinho? Vou nada? Vai que vem um inimigo aqui. Mas quem foi mesmo que mandou ele esperar lá? Não foi o Senhor? Por que ele estava com esse medo todo se ele estava obedecendo uma palavra do Senhor? Ai, sabe o que o que o rei Saul fez? Ele falou: eu mesmo vou sacrificar. Não vou esperar coisa nenhuma, porque até agora ele não veio. Saul sacrificou o animal, ofereceu ao Senhor a oferta do jeito dele. Quando ele terminou de fazer o sacrifício, olha quem chegou. Samuel, o profeta Samuel, quando viu aquilo, disse: Saul, o que foi que você fez? Então, Samuel, sabe, você demorou muito, eu achei que você não ia vir, eu fiquei com medo dos inimigos me matarem, aí eu mesmo sacrifiquei. Samuel falou: Saul, o que você fez foi uma loucura. Se você tivesse obedecido ao Senhor, você e sua família teriam descendentes nessa terra e continuariam governando a nação. Mas porque você não esperou, porque você não obedeceu, Deus vai arrumar outro rei para Israel. E você vai ser, não vai ser mais rei. Vai perder o seu reinado, vai perder a sua coroa. E sabe, foi isso mesmo que aconteceu. Saul perdeu o reinado dele para outro rei. Porque ele o quê? Não esperou. Olha, esperar precisa ser em obediência, não é só esperar. Eu sei que é difícil e parece que nunca vai acabar, mas vai.
isso vai passar. Claro que não foi Deus quem fez tudo isso que está acontecendo, mas Ele nos ensina muita coisa, sabia, com isso? Nós precisamos aprender a esperar. Espere esse tempo em casa, mas em obediência, sem ficar murmurando, sem ficar reclamando e pensando: o que será que Deus quer que eu faça nesse tempo? Eu ajudo a minha família, eu continuo os meus estudos em casa e eu posso fazer uma coisa muito importante que somente os filhos do Senhor sabem fazer: conversar com Ele, orar ao Senhor e pedir e clamar. Isso você pode fazer, esperando em obediência. Vamos orar comigo agora? Pedir que o Senhor nos ajude a esperar, o que é difícil, mas nós conseguimos com a ajuda dele. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Me ajude a aprender com a história de Saul, a esperar com obediência, esperar passar esse tempo, esperar tudo isso que está acontecendo e acreditar e confiar que o Senhor está comigo, com a minha família e que no tempo certo tudo isso vai passar. Me ajude a esperar. Eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Tudo tem um tempo certo e há tempo de abraçar e há tempo de ficar afastado. Esse é o tempo de ficar afastado, mas o tempo de abraçar vai chegar. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau. Louvado seja Deus por esse momento que tivemos, não é, criançada? E nós vamos agora aproveitar, meus irmãos, fazer uma oração intercessória pela sua família, tá certo? Pelas famílias enlutadas, pela nossa nação, pelo nosso estado, enfim, pelos enfermos, pela obra missionária. Será um momento de intercessão agora que eu convido você a estar agora me acompanhando e clamando comigo agora do seu lar nesse momento. Senhor Deus bendito, grande é o teu nome, exaltado é o teu nome, como nós ouvimos através dessa canção. E nós exaltamos, ó Deus, a Ti, e louvamos e exaltamos o Teu nome, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é maravilhoso. Nesse momento nós levantamos nossa voz para clamar pelas famílias, Senhor. Ó Deus, nós clamamos por cada pai, mãe e filhos, pessoas que fazem parte das famílias da Tua igreja. Nós clamamos agora nesse momento pelas famílias enlutadas. Tenhas misericórdia, Senhor, de cada uma delas. E, ó Deus, dando graça e consolo, nós colocamos em Tuas mãos, Pai, especificamente agora as nossas crianças, orando pelos nossos pequeninos nesse momento, Pai, que eles sejam edificados em Ti, que eles cresçam e sejam homens e mulheres segundo o Teu coração. Colocamos em Tuas mãos, Pai, a primeira igreja batista de Aracaju. Toma a nossa igreja e nós que somos igreja, fazendo com que, ó Deus, nós possamos cumprir a nossa missão. Nós clamamos, Pai, em nome de Jesus, pelo nosso Brasil querido agora, essa terra que o Senhor nos deu, nós colocamos em Tuas mãos, em oração, e de maneira específica e especial o nosso estado de Sergipe. Ó Deus, quando adentramos em uma campanha missionária, o Senhor, ó Deus, provoca em nosso coração muito mais amor, cada vez mais, pelo nosso estado de Sergipe. Ó Pai, nós Te louvamos, nós Te bendizemos e exaltamos o Teu nome através dessa oração, através desse clamor, e nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.
graça me alcançou. Pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Graças a Deus, até que ele venha. E nós vamos agora preparar os nossos corações para ouvirmos a palavra do Senhor ministrada através do pastor Flávio Amorim, pastor de jovens da nossa igreja. Tem a palavra, pastor, para ministrar aos nossos corações. Amém. Graças a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Bom estarmos aqui juntos, mais um domingo, para glorificarmos o nome do Senhor. E nesta hora, nós iremos meditar na palavra de Deus. E o tema tem tudo a ver com esta canção que acabamos de ouvir. Nós vamos lembrar de que o nosso Deus está vindo nos buscar. Aleluia. O tema desta mensagem é Jesus voltará. Nós estamos diante do maior evento da história da humanidade. A criação de Deus, a vinda de Jesus Cristo e, por último, a volta de Jesus para buscar a sua igreja. E nós vamos pensar um pouco sobre isto nesta manhã. Para isso, gostaria que você abrisse a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto. Aqui está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto, vós todos sois filhos de Deus e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos
como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que já dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando o capacete, a esperança da salvação. Como capacete, a esperança da salvação, porque Deus não nos criou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. O apóstolo Paulo escreve a carta para a igreja de Tessalônica, que estava fazendo um bom trabalho como igreja, como cristãos, estavam vivendo a doutrina dos apóstolos fielmente. O apóstolo Paulo, ele faz questão de elogiar esta igreja nesta carta, mas havia aqui algumas dúvidas sobre a volta de Cristo, porque para a época eles acreditavam que Jesus Cristo estava voltando sim naquele período. E a questão é que eles estavam preocupados com aqueles que haviam morrido com Cristo, né? Que já tinham reconhecido Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas estavam preocupados. E então o apóstolo Paulo orienta aquele povo de que eles poderiam ficar tranquilos. E aí, na segunda carta de Tessalonicenses, no capítulo 2 e 3, ele vem então explicando com mais detalhes como vai ser a volta de Jesus e também o que acontecerá com aqueles que já morreram com Jesus. Estes ressuscitarão primeiro e depois aqueles que estiverem vivos. Nós estamos assistindo com os nossos próprios olhos diariamente todos os sinais da volta de Jesus. Eu quero tratar nesta mensagem exatamente sobre a volta de Cristo. Se você não sabe, o Jesus Cristo que foi morto numa cruz, o Jesus do cristianismo, que morreu há 2000 anos atrás e ressuscitou, ele voltará para buscar a sua igreja. A igreja que ele fundou a partir da verdade de que ele era a pedra angular, de que ele é o Cristo, Filho do Deus Salvador. E toda a igreja, todo grupo de pessoas que reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus, este povo pertence à igreja do Deus vivo. São selados pelo Espírito Santo de Deus, como um sinal para a volta de Cristo. E aqui neste contexto de Tessalonicenses, como ficariam aqueles que já morreram? Eles estão reservados para o Senhor, para o dia da ressurreição, o dia da sua vinda. E esse dia da volta de Jesus será como o ladrão da noite, ou seja, quanto menos esperarmos, Jesus voltará. O dia da volta de Jesus será um dia de bênção, mas também será um dia de maldição. Um dia de bênção para aqueles que aguardam por esse glorioso dia, mas maldição para aqueles que zombavam, para aqueles que não confiaram, não acreditaram no propósito de Jesus na cruz e na sua ressurreição. Será um dia de livramento, mas também será um dia de julgamento. Será um dia de alegria, mas também um dia de ranger de dentes. Será um dia de salvação, mas também um dia de perdição. Existem pelo menos 5 sinais da volta de Cristo. Primeiro, o próprio Cristo diz, está ali no Evangelho de Mateus, está registrado que o primeiro sinal é a pregação do Evangelho em todas as nações. Este primeiro não necessariamente nesta ordem, mas o Evangelho será pregado em todo o mundo.
E se você está ouvindo esta mensagem, você está assistindo este vídeo através de um dispositivo, através de um computador, você está ouvindo a mensagem do Evangelho que continua sendo pregada mesmo depois de 2000 anos. A grande tribulação, uma grande perseguição contra os cristãos do mundo. E nós já podemos perceber isso, talvez hoje em dia, com mais ênfase, quando nós percebemos a nova ordem mundial, o cenário sendo formado para que haja um único governo global, e tudo isto foi profetizado na palavra de Deus. E Jesus voltará para que se cumpra a palavra de que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós estamos percebendo aqui mesmo no nosso país a tentativa de calar a voz dos cristãos. Nós percebemos em todo o mundo uma ansiedade para exterminar o cristianismo da face da terra, porque os valores judaico-cristãos atrapalham aquilo que as coisas deste reino, ou que o sistema deste mundo flua como eles gostariam, mas os valores do reino de Deus estão nesta terra por algumas razões. Primeiro, porque Deus foi quem criou esta terra. Segundo, mesmo diante do pecado, Deus vem trabalhando na humanidade em favor de resgatar o seu povo. Terceiro, a palavra de Deus registra tudo isso e ela continua sendo propagada. Mas ainda assim, o mundo insiste em silenciar a voz de Deus. Mas isto eu preciso dizer que é impossível, porque se tudo foi criado a partir da voz de Deus, haja luz e houve luz, sendo Jesus Cristo o verbo que se fez carne, é impossível calar a Deus. Os falsos profetas realizarão sinais e maravilhas, haverão sinais dos céus, haverá a fúria da natureza, também é um dos sinais do fim dos tempos. E esta semana, no Balneário Camboriú, tivemos ali um tornado, um furacão, alguma coisa assim, mais uma manifestação da fúria da natureza, e por fim, a revelação do anticristo. A pergunta é: Jesus voltará, o que fazer diante desta afirmação bíblica? A primeira lição: estejam prontos. Aqui eu falo para cristãos e para aquelas pessoas que apesar de se intitularem cristãs, não têm comunhão com a palavra de Deus, não têm comunhão com a Bíblia. Ou você que está assistindo e não frequenta nenhuma igreja, diz que você não tem nenhuma religião. Essa palavra é para todos. Todos. Porque a verdade sobre a volta de Jesus, ela é única. O fim de todas as coisas está em Cristo. E para esse dia, nós precisamos estar prontos. O versículo 2, como eu li, diz: o dia do Senhor vem como ladrão da noite. A palavra de Deus diz que assim como foi nos tempos de Noé, que pegou toda aquela geração de surpresa, assim também será a volta de Jesus. A minha pergunta é: você está pronto para a volta de Jesus? Se Jesus voltasse hoje, ou se ele voltasse amanhã, ou esta semana, você está pronto para se encontrar com o teu Deus? Mike Murdock, um pastor americano, ele disse a seguinte frase: o futuro é determinado pela sua rotina. O que eu quero dizer com isso? É que se nós não estivermos preparados todos os dias, rotineiramente, então nós precisamos rever a nossa vida cristã. Porque a palavra de Deus em todo tempo, ela orienta que nós precisamos viver como se o fim estivesse próximo. Precisamos andar na luz como ele está na luz. Precisamos meditar na palavra de Deus de dia e de noite, ou seja, rotina, todos os dias. Porque Jesus mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias. Então nós não podemos ter dias em que
relaxamos ou achamos que podemos viver a vida do nosso jeito, mas precisamos viver diariamente, prontos para a volta de Jesus. Ele voltará subitamente, quando menos esperarmos. Ele voltará pessoalmente, como parte do seu plano pessoal. Jesus Cristo foi arrebatado com um corpo incorruptível, mas haviam as chagas nas suas mãos, a ferida aqui do lado, para mostrar que ele era verdadeiramente o Cristo ressurreto. E esse Jesus voltará pessoalmente. Ele voltará também visivelmente. Mas Jesus não chegará de avião, ele não chegará de helicóptero, ou ele não virá novamente entrando montado num jumento. Mas Jesus voltará, a Bíblia diz, com grande poder e glória nas nuvens, e todo olho verá a sua volta. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso nós precisamos estar prontos. Sonde o seu coração. Observe. Faça uma autoavaliação e pergunte: será que eu estou realmente pronto? Nós precisamos estar prontos. Jesus voltará. O que fazer diante desta afirmação bíblica? Número 2, sejam prudentes. Deixe-me incluir. Sejamos prudentes. Versículo 3 e 4 diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores do parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Mas há uma questão aqui. Nós precisamos estar prudentes, observando os sinais da volta de Cristo. Primeiro, porque a palavra de Deus nos fala sobre ela. Então, a partir da palavra de Deus, ou seja, a nossa perspectiva de vida deve ser uma perspectiva bíblica. O que é que a Bíblia diz sobre este tempo? O que é que a Bíblia diz sobre como eu devo me portar neste mundo? Ainda que nós não saibamos o dia nem a hora da sua volta, o que é que ela me orienta, como eu devo viver? Quais são os sinais do fim dos tempos? Eu falei ali logo acima, na introdução da mensagem. Então nós precisamos ficar observando. Quando você assiste um jornal, quando você lê uma notícia, você tem a perspectiva, a lente bíblica para dizer se aquilo é um sinal da volta de Jesus ou não. Quando você observa e se identifica como um sinal da volta de Cristo, você se alegra ou você se preocupa? Qual é o seu sentimento? Então nós precisamos ser prudentes. Por isso que o versículo 6 diz: assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Meus irmãos, precisamos ser prudentes. Esse versículo diz: quando andarem dizendo paz e segurança. E um dos sinais da volta de Jesus é exatamente isto. O mundo viverá uma paz jamais vista. O mundo está hoje falando sobre a possibilidade de uma restauração da natureza global. O mundo está falando hoje sobre uma distribuição de renda global, para que haja uma paz. O mundo fala hoje sobre o perdão das dívidas em todo o mundo. Existem planos para isso. Agora, o que significa tudo isso? Significa o cenário para esta paz e segurança. E o que o apóstolo Paulo nos diz aqui, há séculos e séculos atrás, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, o que ele diz é que quando o mundo dizer paz e segurança,
quando estivermos percebendo essa paz deste mundo, porque Jesus já nos alertou, a paz que eu vos dou não é a paz que o mundo te dá. Então, quando estivermos ouvindo paz e segurança, virá então a dor do parto. Isto é, e olha que de parto eu confesso que eu já presenciei alguns partos lá em casa. E a verdade é que essa comparação é feita porque a dor do parto, quando ela começa, ela não termina. Ela só termina, na verdade, com o nascimento do filho. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que quando essas dores iniciarem, as perseguições, os sinais dos fins dos tempos, não haverá, na verdade, um tempo de paz. Haverá um tempo de pressão, de perseguição, as coisas tendem a piorar. E quando é que ela vai terminar? Quando o filho voltar. Por isso precisamos estar prudentes. Atenção para o que o mundo diz, paz e segurança. Mas atenção para o que a Bíblia diz, grande tribulação. Estejamos então atentos. Como você tem observado o fim dos tempos, os sinais do fim dos tempos? Terceiro, Jesus voltará. O que fazer diante desta afirmação bíblica? Pregue o Evangelho. Anunciamos neste culto a campanha de missões estaduais. É mais uma campanha para a expansão da palavra de Deus para os povos, dando ênfase em nosso estado. Mas a verdade é que tudo isto é para que o Evangelho continue sendo anunciado. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 diz: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Como ouvirão se não há quem pregue? Porque a missão da pregação do Evangelho é uma missão da igreja, não é uma missão do mundo. As pessoas que não têm o Espírito, elas não compreendem as coisas do Espírito. Se resume em paz e amor. Mas nós sabemos que vai muito além disso. Tem a ver com salvação e condenação. Tem a ver com arrependimento, confissão de pecados. Uma dependência e o recebimento de Jesus Cristo como Senhor. Aceitar, se submeter ao senhorio de Jesus e à sua palavra. E esta mensagem, ela pertence exclusivamente à igreja de Cristo. Então, se nós não anunciarmos o Evangelho, quem anunciará? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 também diz: porque se anuncia o Evangelho, o próprio Paulo, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Mesmo em tempo de distanciamento social, quem é a pessoa que você está evangelizando? Não existe um período na história em que o Evangelho deve se calar. Ainda que haja um tempo de perseguição, onde, como acontece no Oriente, onde as igrejas acontecem nas cavernas, mas ainda assim é necessário a pregação do Evangelho. Muda-se estratégias, mas a palavra de Deus precisa continuar sendo anunciada. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Sabe por que Jesus ainda não voltou? Por causa da longanimidade do Senhor, para que mais pessoas possam ouvir o Evangelho. A cada dia que eu me silencio, deixo de compartilhar o Evangelho, é uma oportunidade que eu tiro talvez de alguma pessoa, de ouvir a palavra de Deus. Então pregue o Evangelho,
porque Jesus está voltando. Pregue o evangelho para seus familiares, pregue o evangelho para os seus filhos, anuncie o evangelho para os seus pais. Perdão dos pecados e arrebatamento só será mediante a aceitação do evangelho. Jesus voltará, por último. O que fazer diante dessa afirmação bíblica? Número 4, sejam consolados com esta palavra. O nosso Senhor virá para nos buscar. Versículo 11 diz, consolai-vos, o apóstolo Paulo diz, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Assim como a igreja de Tessalônica consolava uns aos outros, o apóstolo Paulo, ao escrever esta carta, dando conforto ao coração dos familiares, que haviam já perdido seus entes queridos, que já tinham morrido, e estavam ali na dúvida, o que será daqueles que já morreram? Então a palavra de Paulo é que nós não devemos nos preocupar com aqueles que dormem. E essa palavra dormir aqui não é no sentido de que a alma está descansando, mas aqui nada mais é do que um sinônimo de morte. Então nós precisamos consolar uns aos outros com esta mensagem. Meus irmãos, Jesus está voltando. Diga para os abatidos que Jesus está voltando. Diga para aqueles que já estão cansados e sobrecarregados, que o dia de abraçar o Senhor está voltando, está chegando. Com Jesus não existe distanciamento social. Com Jesus não existe isolamento social. Jesus não está isolado, Jesus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está pronto para nos receber. Calma, calma. Tudo que está acontecendo, tudo que ainda vai acontecer, está dentro do plano de Deus, para que se cumpram as profecias sobre a volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Para encerrar, para concluir essa mensagem, eu quero deixar aqui 4 aplicações. Primeiro, examine-se, pois, a si mesmo. Você está preparado para a volta de Jesus? Se a sua resposta é não, você pode se colocar diante de Deus nesta hora e dizer, Senhor, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, que Tu estás no controle de todas as coisas, e que tudo está se cumprindo para que o Senhor volte para buscar a sua igreja. Eu reconheço sim que sou um pecador, e diante de Ti, eu preciso do Teu perdão, eu preciso ser aceito pelo Senhor. Para isso eu reconheço que sou um pecador, e Tu és santo. Perdoa, Senhor, todos os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Então você precisa examinar-se a si mesmo. Agora, se você já é um cristão e a sua resposta é, pastor, eu confesso que eu fico com medo. Eu fico com medo de ficar, a igreja ser arrebatada e eu ficar. Analise como está a sua vida. E corrija-se. Como diz lá em Apocalipse. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volte ao primeiro amor. A segunda aplicação, observai os sinais dos tempos. Olha o que diz Mateus 16:3. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não sabeis e não conheceis os sinais dos tempos? Então, assim como nós olhamos para o céu e sabemos se vai haver chuva ou sol, observe os sinais da volta de Jesus e se alegrem e se preparem. Terceiro, avise as pessoas que a salvação é somente através de Jesus. Compartilhe o amor de Deus
Deus amou o mundo de tal maneira que a oportunidade de salvação é para todos. E por último, alegrem-se, o Rei está voltando, Ele vem nos buscar. Vamos orar. Em nome de Jesus, Senhor, nós estamos na Tua presença. Tu és o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Toda a terra está cheia da Tua glória. Ainda que este mundo jaz do maligno, tente calar a Tua voz é eterna. Antes de toda a criação, a Tua voz já falava, a Tua voz já era. E nós estamos nesta manhã de domingo, relembrando de que o Senhor voltará para nos buscar. E que nós estamos aqui, Senhor, dizendo Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Nós, como os Teus filhos, estamos aqui inseguros, pequenos, sendo quase atropelados por este mundo. Mas fiéis, aguardando o Senhor nosso Deus para nos buscar. Sê conosco, ó Deus. Renova as nossas forças diante de pandemias, de rumores de guerras, diante da apostasia, diante do amor de muitos que tem se esfriado, diante de pressões que são contra os valores judaicos cristãos. Aqui estamos nós, te esperando, Senhor. Consola-nos diariamente, mediante o Teu Espírito e através da Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Eu não vou parar. A estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim. São tantas aflições, eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, teus problemas tentam me abater. Eu me lembro o grande eu sou que me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Escolhido no ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim. São tantas aflições que eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia que eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado,
sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado. Graças a Deus, estamos encerrando este culto nesta manhã e quero lembrá-los que às 18 horas estaremos juntos aqui novamente. Chame a sua família, compartilhe o link que você recebe pelas redes sociais para poder ter acesso ao nosso culto. E você pode também compartilhar o link desta mensagem, deste culto, para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Nós vamos orar e com a bênção encerraremos então a nossa programação. Senhor, nós te louvamos, te exaltamos. Obrigado, Pai, pela tua presença. Obrigado pela esperança que nós temos na tua palavra por causa do teu Espírito que habita em nós. Ó Deus, prepara-nos. Encha, Senhor, o nosso coração. Encha-nos do teu Espírito. Dá-nos um domingo cheio de bênçãos, ó Deus, da tua gloriosa presença. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, e as doces e poderosas consolações do Santo Espírito de Deus, seja com o teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho